Contrato passa a valer a partir de 1º de julho, ele será inscrito em 10 de julho, quando a janela internacional reabre no futebol brasileiro. Felipe Anderson vai ganhar R$1.400.000 por mês no Palmeiras. Menos do que o Dudu? Quase Tem 1 milhão. Um terço a menos do que o Dudu. 1 milhão a menos que o Dudu. Dudu ganha R$2.100.000 mensais, é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Como você falou, é irritante como o Palmeiras, ano tras ano, jogo tras jogo, às vezes parece que é superado, mas não, ele está encontrando o jogo. Defensivamente contra o jogo. No fundo, Anderson Fabula. Bom jogador, né? É. Excelente jogador, uma boa contratação. Vai perder o Hendrick, né? Sim. Mas vem outro grande jogador que vai... Ocupa mais a faixa direita ali. Galera, Palmeiras ontem pegou muita gente de surpresa. Muitos nem esperavam, né? A contratação do Felipe Anderson. Baita contratação, um baita reforço do Palmeiras para a sequência dessa temporada. Ele que chega no meio do ano, 1º de julho, para fazer parte do elenco do Palmeiras. Vamos ver aqui a repercussão, o que a mídia está falando da contratação de Felipe Anderson. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Aproveitar aqui e deixar os créditos aos canais oficiais. ESPN Brasil, tem também um trecho aqui do pessoal da Band Esportes. O Jorge Nicola falando aí, dando detalhes, né, dessa negociação e desse acerto do Felipe Anderson com o Palmeiras. Você que é torcedor do Verdão, que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Felipe Anderson é o novo reforço do Palmeiras. O anúncio aconteceu nessa segunda de forma oficial, feito pelo próprio Verdão. O contrato passa a valer a partir de 1º de julho, ele será inscrito em 10 de julho, quando a janela internacional reabre no futebol brasileiro. Contrato até dezembro de 2027, até aí nenhuma novidade. Vou começar a partir de agora a trazer informações exclusivas. Felipe Anderson vai ganhar R$1.400.000 por mês no Palmeiras. Menos do que o Dudu? Quase 1 milhão. Um terço a menos do que o Dudu. 1 milhão a menos que o Dudu. O Dudu ganha R$2.100.000 mensais, é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Está atrás do Abel, que é técnico. Mas o Felipe Anderson aceitou essa proposta e ele tinha ofertas melhores para trabalhar na Juventus da Itália, que ofereceu 3 anos de contrato, e para renovar contrato com a Lazio, onde ele joga já há um bom tempo. São 11 temporadas no exterior. Estava consultando uma pessoa próxima a ele e também do Palmeiras para entender os bastidores dessa negociação, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava. Foi o Anderson Barros que foi lá? Não, foi o diretor jurídico que foi lá, o Holanda, foi 2 vezes por lá. Felipe Anderson ficou bem impressionado com o não vazamento da notícia. A estrutura do Palmeiras conta, a fase ganhadora do Verdão foi algo decisivo e mais do que isso, a chance de jogar na seleção brasileira. O Felipe Anderson está convencido, ele fez 31 anos de idade nessa segunda-feira. Ele está convencido que se fizer bom papel com a camisa do Palmeiras, repetiu o momento atual do futebol italiano no Brasil, ele será convocado para a seleção brasileira. E essa foi a grande surpresa dessa janela de transferências importante. Ele não pode jogar agora, só na metade do ano. Mas o Palmeiras acaba de contratar um senhor reforço, para mim, do mesmo patamar de De La Cruz, que foi adquirido pelo Flamengo. A diferença é que o Flamengo gastou 16 milhões de dólares para contratá-lo. O Palmeiras pega um jogador de graça. Pega o jogador de graça, paga um salário de mercado, porque 1.400.000 para o Felipe Anderson é pouco, não só em relação àquilo que os grandes do Palmeiras já ganham, mas principalmente em relação àquilo que o Dudu, que é o maior salário do Palmeiras, o salário do Dudu passa um pouquinho de 2.100.000, é um pouco menos de 2.200, vai ser uma terrível, porque é um pouco menos de 2.200, mas é um pouco mais de 2.100, e ele aceita o salário de 1.400, mas é um contrato de mais de 3 anos, um contrato de 3 anos e meio, ele começa no Palmeiras a partir de 1º de julho. Teve uma notícia importante neste fim de tarde para a gente trabalhar aqui no Sport Center e surpreendente no sentido de trabalho na surdina do Palmeiras. Total. Mais uma vez, a gente tem um anúncio no perfil do Palmeiras, né, falando e o parabéns, porque hoje é o aniversário dele, Felipe Anderson completando 31 anos. O aniversário é seu e o presente a gente compartilha, meu novo meia. Ansiosa pela sua chegada, a família Palmeiras te deseja um feliz aniversário. Felipe Anderson 3.1 com o carinho da torcida alviverde. Vamos mostrar então os números do Neida, como dizem na internet. Totalmente do Neida. Aparece o Felipe Anderson. Ele está no fim do contrato com a Lazio, assinou esse pré-contrato com o Palmeiras, vai reforçar o clube a partir de julho, depois da abertura da janela internacional de transferência. O vínculo dele com o Palmeiras vai ser válido, então, até 31 de dezembro de 2027. Os números
44 jogos, 5 gols, 7 assistências, 12 participações em gols. E a gente mostra o mapa do calor do Felipe Anderson. Também tem a apuração lá no espn.com.br, dizendo que existia a possibilidade muito grande dele ir para a Juventus, mas a possibilidade também de seleção brasileira e esse olhar especial para o Palmeiras aqui no Brasil fez com que o Felipe Anderson voltasse para o Brasil, então fizesse esse caminho de volta. E ele também ficou muito impressionado como a negociação foi algo que não vazou. E isso chama a atenção nos dias de hoje também, Gustavo Zupac. O Palmeiras tem esse Palmeiras, né, essa gestão de futebol do Palmeiras, tem essa característica, né, de negociações silenciosas, mas não tem essa característica que a gente está vendo agora. No geral, jogadores com o perfil do Felipe Anderson não são jogadores que essa gestão de futebol do Palmeiras contrata. Inclusive, isso foi pauta dos nossos debates várias vezes ao longo dos últimos anos, né? O Palmeiras contratou mais jogadores da América do Sul ou jogadores do futebol brasileiro com outro nível de destaque. O jogador da expressão do Felipe Anderson, acho que o Abel nunca recebeu. Então, acho que, assim, pensando no status do cara quando ele chega, é o maior reforço que o Abel já recebeu desde que ele chegou ao Palmeiras. Então, é um movimento atípico do Palmeiras, mas muito interessante, muito surpreendente, muito competente, não só pelo atleta que é, mas para as coisas não vazarem. O Palmeiras tem conseguido trabalhar de maneira muito silenciosa. Então, embora nos últimos anos a torcida tenha reclamado do departamento de futebol quanto a contratações da presidente Leila Pereira, do diretor de futebol Anderson Barros, o Palmeiras é muito competente no mercado. Não é um clube de volume, não é um clube de despejar dinheiro. Não é essa política de contratações. Mas vamos olhar, né? Nesse ano o Palmeiras trouxe o Aníbal Moreno, encaixou como uma luva no time. O Lázaro tem entrado bem no segundo tempo dos jogos, ou inicialmente, ou até começando. E o Felipe Anderson, que a gente tem que esperar ver como é que ele vai chegar, claro, mas é um jogador que, pelo que ele vem jogando nos últimos anos no futebol europeu, ele é hoje de uma prateleira acima do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Isso. Então, se ele conseguir empregar essa qualidade que ele vem mostrando nos últimos anos na Lazio, a ponto de sempre ser vinculado a alguma outra grande equipe europeia, o Palmeiras vai ter um jogador de primeiríssimo nível no seu time, bastante interessante como ele pode ser utilizado. E tem essa questão assim, esse papo de que o jogador voltou para o Palmeiras, para o Brasil, porque quer se aproximar de seleção brasileira, a gente ouve isso bastante, né? A gente nunca sabe até que ponto realmente isso pesa para o atleta. Mas geralmente, vamos partir do princípio que sim. Geralmente é o contrário, né? Muitas vezes o atleta vai para um clube grande da Europa, e ele é titular na Lazio, para, na Europa, estar mais próximo da seleção brasileira. Sim, e podia ir para a Juventus, né? Podia ir para a Juventus, onde jogam, enfim, o Danilo Alexandre, que frequentemente estão na seleção brasileira. Acho que isso mostra, claro, a força do Palmeiras como um todo, mas como esse olhar do Dorival Júnior para o mercado brasileiro pode mudar também o olhar dos jogadores para a importância de estar aqui para voltar à seleção brasileira. Enfim, uma tremenda contratação que o Palmeiras fez. Talvez, aí é uma especulação completa da minha parte aqui, mas eu acho interessante. Esse é um jogador que estará no Brasil apenas porque quer, né? Não é uma situação de trecho final da carreira, então não tenho mais o mercado que um dia eu tive. Fernandinho, por exemplo, também está no Brasil apenas porque quer, mas ele não estaria onde ele estava, ele não estaria no City, ele não estaria jogando num time desse tamanho, né? Ele estaria provavelmente numa Europa um pouco mais periférica, né? Ele preferiu vir para o clube do seu coração, onde ele nasceu, e está jogando uma barbaridade no Atlético Paranaense. Tem sido muito gostoso ver o Fernandinho jogar. Deu uma assistência para o segundo gol do Atlético Paranaense, o gol do Canóbio, que é uma coisa dessas que parece fácil, simples e tal, mas só um jogador com a visão dele consegue fazer. Então, o Felipe Anderson ele poderia estar na Juventus. A discussão que existe hoje entre especialistas do mercado... Ia ser capa do Jornal Talvez Amanhã. seja até, se não der para mexer... Acho que não der para mexer, cancela, né? Se não der para mexer, mostra. Fica com a versão online só. A versão capa é online amanhã, André. Tudo esporte. Impressa, né? A versão online não vai ser essa. Não. Então, essa é a prévia da capa. Vazou e amanhã. cancela, né? Meu amigo. O debate é esse. Estava indo para a Juventus. Juventus é um clube enorme. Sim. Né? E ele fez uma opção. Em relação a sua estar na vitrine para a seleção brasileira, isso pode indicar, como disse o Gustavo,
um olhar diferente da comissão técnica atual, que, por enquanto, ao invés de fazer grandes explorações, né, pelos principais campeonatos europeus, está indo aos estádios brasileiros assistir jogadores de perto, o que é sempre bom, é claro, mas é uma coisa diferente que tem acontecido. Talvez o Felipe Anderson tenha percebido que aqui no Brasil ele tem mais chances de se destacar. Não é em relação a aparecer. No bom português, onde eu posso fazer mais estrago? Jogando pelo Palmeiras ou jogando pela Juventus? Ele talvez tenha concluído que é jogando pelo Palmeiras. E eu não sei se ele está errado. Não, talvez eu acho que ele não está. O Palmeiras vai brigar por coisas que a Lazio não brigaria e que na Juventus talvez, mas enfim. Zupa, aí é o famoso... Alguém chegou assim na redação e falou, gente... Anunciaram lá. Vamos ter que dar um jeito. Essa é a versão online, né? A versão digital. Felipe Anderson, clamoroso. Aliás, é o Karsug, manda um abraço. Adio, vai embora, né? Adeus a Lazio, mas nada de Juve, meu caro Zupac. Agora, eu queria aproveitar esse chapéu. Boa pergunta, vou ter que mandar um zap pro Vicari. Exato. Um dos aspectos mais interessantes, desculpa, Felipe. Imagina. É muita gente envolvida nesse tipo de negociação. E o Palmeiras conseguiu fechar de um jeito que não é comum. Não é comum. Num cara desse tamanho não é comum. Duas pontas com intermediários, sabe? Não é uma coisa que é tratada por duas pessoas. Então, você, se não vazar daqui... Se não fui eu, foi você. Sabe assim? Sim. E tem, na verdade, assim... Tem o lado do Palmeiras, tem o lado do atleta, assim, não vazou por aqui. E a gente sabe que existem muitos colegas nossos competentes de mercado na Europa, né? Claro. Jornalistas europeus. O Fabrício Romano, que deu que ele iria para a Juve. Exato, e não vazou nem para esses caras, né? Por fora do sistema assim, do Palmeiras, lado do atleta, na Europa, para europeus, também não vazou. Isso foi muito surpreendente. Mas sabe o que eu queria perguntar para você, André, para você também, Zupac, enfim. A sensação que eu tenho é que o Felipe Anderson é maior do que muitos acham no Brasil, não tô, de percepção de torcida. Assim, porque ele tem uma carreira na Europa, mas muito respeitada. Assim, respeitável. Não. Você acha isso ou não? Você acha que ele chega com o tamanho que ele tem? Porque eu acho que ele é maior do que a primeira impressão geral. Eu também acho. Talvez para a maior parte da opinião pública aqui, ele é um jogador que não é tão visto, não foi tão visto. Sim. Talvez não tenha tanta gente ciente acompanhando, né, nos últimos meses, campeonato italiano, com a proximidade que a gente tem que fazer por questão profissional, para saber como ele está. Como o Gustavo falou, não é o tipo de jogador em relação à situação e quem é e o quanto é necessário investir e trabalhar. Não é o tipo de jogador que essa gestão, estou falando da gestão do time, Abel, costuma trazer. Mas imagine você, o Abel Ferreira, com o elenco do Palmeiras sendo montado para esse ano da maneira que foi. E alguém, assim, talvez a coisa tenha começado pelo próprio Abel, mas consultado, o que ele diria numa situação dessa? Me traga ontem esse jogador. Ontem. Ele pode estar aqui ontem? Não, ontem não dá, mas ele pode vir amanhã. Então, amanhã ele virá. Então, assim, é uma coisa muito diferente, é um movimento excelente do Palmeiras. A expressão mudar patamar ficou famosa em toda e qualquer discussão a respeito de contratações. Como diz o Calçade, eu não vou entrar nessa, mas ele é um jogador que faz diferença. E basta dizer isso. Estará no Palmeiras porque quer. Poderia estar na Juventus. É disso que se trata. Informação do Bruno Vicari. Como a gente sabe muito bem como é que toca a banda do Abel Ferreira aqui no Brasil. Um time irritantemente previsível e eficiente. Foi ontem, Barradão lotado, time do Vitória animadíssimo pelo título baiano sobre o rival, que era favoritaço. O Vitória voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, o que acontece? Tudo bem, olha ali, o Everton trabalhou tal, mas o Palmeiras poderia até ter vencido por mais, sabe, Luciano? Plia, é o que o Luga falou do Palmeiras, né? Que falou do Flamengo e deu exemplo do Palmeiras. Esse é um time que tem padrão, né? É isso,
É um time que joga bem, vence, logicamente, né, pela qualidade que tem. Quando joga mais ou menos, a maioria dos jogos vence também. Quando joga mal, que não produz o que se espera, empata ou vence. Ou né? vence. E é isso, Play. É o que a gente tentou falar do São Paulo. É um time que tem padrão. É um time que às vezes não vai repetir a mesma atuação quando tem o time principal. E aí o Abel fez algumas mudanças no time, não levou alguns jogadores, os seus principais jogadores, nem levou para esse confronto. Mas é um time que, se não tem a mesma qualidade, é um time que tem padrão. É um time que faz as coisas direitinho, que consegue, né, levar o adversário ali, né, consegue manipular o adversário dentro do jogo, né, que traz o adversário da maneira como o Palmeiras quer jogar, né, consegue trazer isso do adversário. E é uma vitória importante fora de casa, contra um adversário, como você falou, que vinha em um bom momento. E mesmo sem produzir tanto... 3 pontinhos na conta. 3 pontos na conta. Ô, Lugano, você concorda comigo que uma das grandes virtudes desse time do Palmeiras é entender o jogo rápido? Percebe o que precisa fazer rápido? Eu acho que isso vai muito na inteligência do jogador. Obviamente que o treinador, Abel, dá um padrão. Eu sempre acredito no futebol de atrás para frente, né? Se você é sólido defensivamente, se sente confortável, se sente seguro, você solta melhor no ataque, né? Então isso o Palmeiras faz à perfeição. Como você falou, é irritante como o Palmeiras, ano tras ano, jogo tras jogo, às vezes parece que é superado, mas não. Ele está controlando o jogo, defensivamente contra o jogo. No fundo, está tudo controlado. Até a situação de gol que tem em contra o Palmeiras sempre é com o atacante exigido. Nunca é o atacante com uma definição fácil, solta, sempre é com exigência. Ou seja, sempre está bem posicionado os jogadores, sempre tem uma cobertura certa. Então, eu acho que realmente o padrão de jogo, somado à inteligência dos jogadores, que já está acostumado a jogar o time do Abel, faz do Palmeiras novamente um favorito para um torneio longo como você dirá. Antes da gente falar sobre o Felipe Anderson, reforço que vai chegar no meio do ano, vindo da Lazio. O Palmeiras vencendo só a disputa contra a Juventus de Turim e trazendo esse jogador que pode fazer várias funções ali de meia de criação, até jogando mais à frente como atacante. Ele tem jogado dessa maneira de vez em quando na Lazio. Mas antes, o Abel reclamou, olha ali, a gente até acompanhando alguns lances do Felipe Anderson. O Abel reclamou do gramado do Barradão, disse que prefere o sintético. Ô Fábio, o campo lá é complicado mesmo? Porra, falei, Abel, imagina o Abel, você correndo no Apodi, Abel. Você não viu nenhum vídeo do Apodi, Abel? Vê o Apodi no Barradão às 4 da tarde. Com aquele gramadinho alto. Aí tu vai entender o que é complicado, Abel. Meu Deus de Deus, você foi longe agora, hein? E o Felipe Anderson, Fabula? Bom jogador, né? Excelente jogador, uma boa contratação. Vai perder o Hendrick, né? Sim. Mas vem outro grande jogador que vai... Ocupa mais a faixa direita ali, mas como eu disse... Como que conseguiram, hein? E do nada, assim, né? Do nada, sim. Em silêncio. Silêncio, brigando com a Juventus. Essa é a contratação que funciona, né? Essa é de aeroporto, hein? Sim, essa é de aeroporto. E a tranquilidade também que é o resultado, né? Quando você tem resultados, não tem a pressa para acalmar a torcida, né? E talvez se apressurar para fazer malas contratações. E hoje o Palmeiras, obviamente, além de ter caixa, né? Ter dinheiro, é um time que atrai a grandes jogadores porque está jogando para vencer sempre, né? Então isso também faz a diferença, né? E tem um outro ponto, não é um jogador costumeiramente convocado para a seleção. Isso é ótimo para o clube. Ele vai estar sempre à disposição. É o tipo de jogador perfeito. O Fábio lembrou aqui, o Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos do Brasil com poucos selecionáveis. Isso é sopa no mel, é a melhor coisa do mundo. Outro ponto para a Leila, né? Que às vezes está criticada por não trazer jogador. Essa é mulher. Sim, Ela é fera. Jogador sim. Daqui a pouco o Fã do Esporte tem... Tá aí, galera, informações, né? O Jorge Nicola trazendo os detalhes da negociação do Palmeiras com o Felipe Anderson. Uma negociação silenciosa, né? Muita gente aí pegando praticamente todos de surpresa. Quando saiu o anúncio do Felipe Anderson, estava saindo em várias páginas, muitos torcedores do Palmeiras não estavam nem acreditando na contratação do Felipe Anderson. Um reforço bombástico, craque demais, joga muita bola e chega para ser titular absoluto do Palmeiras. Joga demais, uma baita contratação. O Palmeiras fugindo um pouco ali, né, do seu estilo de negociar, de contratar reforços. Apostava mais contratava, né, jogadores mais jovens, mais aposta, mas agora trazendo o Felipe Anderson. O Abel Ferreira chegou até a citar esse ano, né, que queria jogadores prontos e a diretoria correndo atrás aí, trazendo um baita reforço para o Palmeiras. Felipe Anderson joga demais. Vira e mexe, ele era especulado aqui no futebol brasileiro.
sempre que nas janelas, né, de transferência, ele era especulado aqui no futebol brasileiro, e agora o Verdão dando essa atacada certeira, contratando um reforço de peso. E agora o torcedor do Palmeiras aguarda aí ansioso, né, para que chegue logo o dia dele se apresentar e fazer parte do elenco do Palmeiras. Uma ótima contratação mesmo. Parabéns aí, né, para a diretoria do Palmeiras, a direção aí, Anderson Barros, né, que às vezes criticado, mas os torcedores reconhecendo aí essa bela contratação, um ótimo reforço que chega para somar bastante ao elenco do Palmeiras. Deixe a sua opinião nos comentários. Torcedor do Verdão está feliz, está contente com a contratação do Felipe Anderson? Comenta aqui abaixo, deixa o like. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.